Olá pessoal, vamos à resolução da quarta questão. Ela diz assim: um número adicionado ao seu sucessor resulta em 65. Qual é esse número? Observe bem, quando a questão sugere um número e não fornece o valor, nós lembramos que uma incógnita, uma variável, ela serve para ocupar o lugar de um valor que eu ainda não conheço. Então, quando não é fornecido o valor, apenas sugere um número, dá a entender qualquer número, eu penso então em uma letra para substituir, para que eu consiga materializar este valor desconhecido com algumas operações matemáticas. Então, um número eu posso chamá-lo de x. X representa um número qualquer. Pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer número. Eu não sei ainda quanto ele vale. Porém, x então é um número. Veja bem. Então, um número, ou seja, este x, adicionado, ou seja, somado, será somado com alguma coisa, com algum outro número. Adicionado ao seu sucessor, ao sucessor do próprio x. Nós precisamos compreender o seguinte: quando eu penso em sucessor, é o número que vem adiante, que vem na frente, que vem na sequência de uma reta numérica. Exemplo: o sucessor de 5 é o primeiro número ligeiramente maior, ou seja, é o 5 mais 1, que dá 6. O sucessor de 6 é o 6 mais 1, que dá 7. O sucessor de 7 é o 7 mais 1, que dá 8. Então, o sucessor de um número é sempre este número adicionado de uma unidade. Portanto, quando eu pensei em x como sendo o número citado aqui, o sucessor dele será x mais 1, porque é o número x pensado adicionado de uma unidade, como segue o padrão. Se eu adicionar uma unidade a qualquer número, eu tenho o sucessor deste número. Então, adicionando uma unidade ao x, eu tenho o sucessor de x. Então, veja bem, x, ou seja, o número adicionado ao sucessor do mesmo, é igual a, porque ele diz resulta, da ideia de é igual a 65. Logo, chegamos em uma equação com uma incógnita. Iremos resolvê-la. Lembrando que em uma equação com uma incógnita, para resolver é muito simples. Nós iremos separar as letras dos números. Neste caso, como as únicas letras que aparecem é x e já estão no primeiro membro, deixaremos elas no primeiro membro, ficando então x mais x sozinhos no primeiro membro. Lembrem que o que separa o primeiro membro do segundo é a igualdade. Ficando então a igualdade para separar essas duas letras. E o restante dos elementos, que é numérico, ficará no segundo membro. Como o 65 já está no segundo membro, ele só continua 65. Já o 1 estava antes da igualdade, primeiro membro. Irá para o segundo membro após a igualdade. Aí nós lembramos que quando um elemento muda de membro, ele muda de operação. Na prática, se o número estava positivo, ele fica negativo do outro lado. Ele muda com o sinal trocado. Agora nós temos letras separadas de números. Podemos então, assim como nas expressões algébricas, somar os termos semelhantes. Portanto, x mais x, 2x, igual, por sua vez, a 65 menos 1, que dá 64. Observe agora que este 2, que é o coeficiente de x, ele está multiplicando x. Se ele está multiplicando e eu desejo que ele mude de membro,
ele irá dividindo. Portanto, x fica sozinho, igual ao 64, dividido para o 2 que estava aqui, e agora vem para cá, ficando x igual a 64 dividido para 2. X igual a esta divisão. Lembre que a barra de fração significa divisão. Portanto, 64 dividido para 2, 32. X, ou seja, o número solicitado, um número, que é o que nós queremos, qual é esse número? É 32. 32 é o número solicitado.